Subi as escadas do meu prédio em Vila Nova de Gaia, com uma pasta de projetos firmemente presa na mão. O dia tinha sido exaustivo. A apresentação do novo restaurante que eu estava desenvolvendo correu bem, mas o cansaço já me dominava. Na cabeça ainda giravam números, prazos e os pedidos do cliente. Tudo que eu queria era jogar as chaves na mesinha da sala, preparar um chá forte e esquecer o mundo até amanhã. Abri a porta do meu apartamento com a chave, e algo parecia diferente. O trinco girou com uma facilidade estranha, quase como se estivesse esperando por mim. Franzi a testa. Normalmente, aquela fechadura fazia um pouco mais de resistência, como se não gostasse muito de ser usada. Quando empurrei a porta, congelei no batente. Na entrada, 2 grandes malas bordô estavam cuidadosamente encostadas na parede. Perto delas, a minha bolsa de imitação de couro e um guarda-chuva com cabo de madeira descansavam sobre o móvel. Minha sogra, Dona Hermínia, chamou meu nome com uma voz baixa, quase um sussurro, como se tentasse parecer surpresa, mas sem sucesso. Da cozinha vinha um canto suave, meio desafinado, mas cheio de confiança. Ela cozinhava, se sentindo dona do pedaço. Eu larguei os sapatos na porta, pendurei o casaco e caminhei até a origem do som. Dona Hermínia estava à frente do fogão, mexendo uma panela com um ar de chefe experiente, vestindo um vestido marrom de flores miúdas, daqueles que parecem nunca sair de moda. O cabelo, preso num coque impecável que não mudava pelo menos 2 décadas, contrastava com a manicure brilhante que denunciava seu cuidado pessoal. Ao me ver, abriu aquele sorriso satisfeito, daqueles que só as sogras sabem fazer quando estão planejando algo. Ela dizia que tinha feito um caldo verde, receita da mãe dela, que o marido do filho dela amava quando criança. Eu encostei no batente da porta, observando-a com atenção. A naturalidade dela era suspeita demais, como se tivesse decorado um roteiro. Além disso, ela não tinha cara de quem acabará de ser expulsa de casa por um problema hidráulico. O vestido estava limpo, o cabelo impecável, e as unhas brilhavam como se tivesse acabado de sair do salão. Com calma, perguntei se o canalizador tinha sido chamado para resolver o tal vazamento. Ela afirmou que sim, que eles viriam pela manhã, mas que precisava ficar na minha casa até lá, porque não tinha para onde ir. Eu peguei o telefone, procurei pelo número do Sérgio, o canalizador de confiança que já me havia salvado em outras ocasiões. Liguei para ele e perguntei se havia recebido algum chamado para aquela área durante o dia. A resposta foi clara, não tinha sido chamado para nada. Observei a sogra, cujo sorriso começou a se desmanchar, dando lugar a uma expressão tensa e desconfortável. Dei a ela a chance de mudar a história. Sugere que talvez tivesse ligado para outro profissional. Ela concordou, meio sem jeito, mas continuou mexendo na panela com mais força do que parecia necessário. Olhei para o caldo verde que fervia, vermelho e encorpado, com pedaços generosos de couve e chouriço. Estava claro que não tinha sido preparado às pressas. A sogra então admitiu que estava ali desde cedo, e suas malas não pareciam as de quem teve que fugir em desespero para resolver um problema hidráulico. Ela virou-se para mim, os olhos frios e decididos. Sou mãe do Tiago, tenho direito de estar na casa do meu filho. Eu a encarei e respondi que não era a casa do filho, mas sim o meu apartamento. Ficamos paradas por alguns segundos, avaliando uma outra, como se jogássemos um jogo de xadrez silencioso. Ela então vestiu seu sorriso mais doce, dizendo que não ficaria para sempre, apenas por algumas semanas, para que pudéssemos conversar como amigas. Amigas? Não mesmo. Aquele apartamento jamais se tornaria uma pensão para sogras invasoras. Ela apertou os lábios, a máscara da boa sogra caiu de vez. Tiago ainda não tinha chegado, mas eu sabia que seu apoio era o que a mantinha ali. Ele costumava manter a mãe à distância, com educação, mas firmeza. Porém, ultimamente, algo tinha mudado. Ele ligava mais para ela, conversava por mais tempo, e eu já tinha flagrado conversas sussurradas quando eu chegava. Quando a chave girou na fechadura, levantei-me do sofá com o coração apertado. Tiago entrou, viu as malas, e não demonstrou surpresa. Um leve sorriso surgiu em seu rosto, um misto de alívio e satisfação. Ele cumprimentou-me com um beijo no rosto e perguntou se a mãe já estava ali. Eu perguntei diretamente se ele sabia que ela viria. Ele disse que sim, que ela ligou dizendo que estava com problema de encanamento, mas que não era verdade. Mostrei-lhe as mensagens no telefone, conversas que revelavam o plano dele e da mãe para invadir o nosso espaço sem meu consentimento. Tiago ficou pálido, tentou justificar dizendo que a mãe talvez estivesse confusa, mas eu sabia que era mentira. Ele tinha tramado tudo às minhas costas para me surpreender. Eu estava furiosa, mas também determinada. Se eles achavam que eu iria me submeter, estavam muito enganados. A guerra tinha começado. Naquela noite, dormi na casa da minha amiga Mariana,
porque sabia que o meu espaço já não era mais meu ponto nos dias seguintes, minha sogra começou a se instalar aos poucos, escondendo suas coisas pela casa, como um vírus que se espalha silenciosamente. Medicamentos, roupas, cosméticos que não eram meus apareceram aqui e ali, enquanto Tiago fazia vista grossa, ou até colaborava. Eu dei um ultimato. Ou ela recolhia suas coisas e devolvia as chaves, ou eu mudaria as fechaduras. Ela fingiu surpresa, mas eu via raiva nos olhos dela. Tu és muito dura, minha filha, disse com aquela voz de avózinha que ninguém acredita. Eu só quero cuidar do meu filho. Tu pensais, cuidar? Cuidar é destruir a casa dos outros e mandar no que não te pertence. Tiago parecia fraco, indeciso. Eu tentava convencê-lo, mas ele preferia a mãe. Toda vez que eu tentava argumentar, ele minimizava, dizendo que eu estava exagerando, que tudo se resolveria. Eu não queria brigar, queria respeito. Mas respeito não se exige com palavras doces, e sim com atitudes firmes. Até que uma tarde, quando cheguei em casa, encontrei o caos. A sala estava revirada, uma poltrona tombada, uma jarra quebrada no chão, cacos por toda parte. Minha sogra havia jogado algo contra a parede em um surto de raiva porque Tiago a proibira de mexer na mobília sem minha permissão. Tudo isso com o vizinho policial esperando do lado de fora, chamado pelos próprios moradores. Eu não queria acreditar que aquilo era real. Minha casa, meu refúgio, transformada em campo de batalha. Tiago parecia perdido, envergonhado, mas ainda assim ao lado da mãe. Eu sabia que não podia mais ficar. A decisão de pedir o divórcio começou a ganhar forma sólida dentro de mim. Mas a batalha estava longe de terminar. Um dia, ao voltar de uma viagem, encontrei o que restava do meu carro, uma verdadeira sucata. As janelas estilhaçadas, a lataria amassada, os pneus furados. Aquele não era um acidente, era um ataque planejado. E, para minha surpresa, lá estava ela, Dona Hermínia, de casaco escuro e sorriso satisfeito, me encarando como se tivesse acabado de ganhar um jogo de xadrez. Ela não se intimidou com minha fúria. Disse que eu quebrei o pacto de viver em paz e que agora teria que arcar com as consequências. Eu sorri, uma risada fria, porque sabia que a guerra teria um preço, e eu estava disposta a pagar para reconquistar minha paz. No dia seguinte, com um misto de raiva e resolução, aluguei um jipe potente, com a cara da revanche, e fui até a casa dela no interior do concelho, uma pequena quinta que ela cuidava há décadas com orgulho. Lá, naquelas terras que ela considerava seu reino, eu desatei a minha fúria. Quebrei vidraças das estufas, derrubei cercas e arranquei as roseiras que ela cultivava com tanto zelo. Cada golpe era uma mensagem clara. Aqui não mando eu, mas não serei passiva. Quando ela chegou e viu a destruição, seu rosto desabou em choque e raiva. Tentou me agredir, mas eu estava preparada. Não era mais a mulher frágil que ela conhecera. Era uma guerreira, pronta para defender seu território. Tiago chegou no meio do caos, tentando mediar, mas eu já sabia que era tarde demais. A relação estava quebrada. No dia seguinte, dei entrada no pedido de divórcio. Tiago aceitou, embora com relutância, e eu finalmente pude respirar. Meses depois, reencontrei o amor na pessoa de um homem forte e seguro, que soube respeitar meus limites e nunca permitir que sua mãe interferisse em nossa vida. Com ele, construí um novo lar, longe dos fantasmas do passado. Ainda assim, às vezes penso naquelas últimas palavras da minha sogra, um aviso velado que me gelou a espinha. Mulheres vão e vêm, mas mãe é para sempre. E me pergunto, até onde vai o limite do que uma pessoa pode suportar antes que a guerra se torne eterna? Mas isso, minha amiga, é uma história para outro dia. Os dias que se seguiram à minha decisão de romper com tudo e com todos foram uma mistura intensa de alívio, medo e uma determinação que eu nem sabia que existia em mim. Eu estava longe do meu apartamento, na segurança da casa da Mariana, onde o silêncio era um bálsamo para minha alma cansada. Lá, entre xícaras de chá e conversas que evitavam o tema doloroso, comecei a reconstruir os pedaços da minha autoestima despedaçada. Mas a realidade nunca demora a bater a porta. No terceiro dia, recebi uma mensagem no telemóvel, uma voz familiar, fria como gelo. Era Tiago, pedindo para que eu voltasse para casa e conversássemos calmamente. A vontade de apagar aquele pedido foi quase irresistível, mas algo me dizia que era melhor manter distância. Afinal, calma, naquele contexto, era só uma palavra vazia, um convite para mais manipulações e mentiras. Voltei para Vila Nova de Gaia e ao chegar, o silêncio no apartamento era quase palpável, carregado de uma tensão que se tornava quase sufocante. Não havia ninguém, mas a atmosfera denunciava a presença de um invasor invisível. Percorre cada cômodo com um olhar atento, sentindo aquele arrepio de quem não está em casa. Mesmo estando no armário do quarto, encontrei 2 blusas que não eram minhas. Uma bege com bolinhas, outra verde com babados, roupas típicas de uma mulher na casa dos 60.
No fundo da gaveta, uma pilha de roupa íntima cuidadosamente dobrada que eu jamais escolheria usar. No criado mudo, remédios para pressão, vales de comprimidos que denunciavam uma rotina que não me pertencia. Enquanto recolhia aquelas peças estranhas e as colocava em um saco plástico, tentando conter a revolta que ameaçava me consumir, ouvi o barulho da chave na porta. Dona Hermínia entrou, carregando uma sacola cheia de roupas que, segundo ela, eram para o Tiago, porque ele era um desastre na hora de lavar. Ela tentou disfarçar o susto ao me ver, mas o olhar frio não conseguiu esconder a surpresa. Apontei o saco de roupas no chão e disse que aquilo era dela e que eu queria que elas levassem embora. A resposta foi uma mistura de negação e desdém, como se eu fosse a louca da história. Ah, deve ser engano do Tiago, ele que deixou aí por acaso. Como se eu fosse uma idiota para engolir aquelas desculpas esfarrapadas. Fui clara. Nada de bagunça, nada de roupas, nada de chaves duplicadas. Se ela aparecesse novamente sem convite, eu trocaria as fechaduras e não teria piedade. A expressão dela mudou, a máscara da boa sogra caiu de vez, revelando uma raiva que me fez lembrar porque tudo aquilo era uma guerra. Tiago, como esperado, não tomou partido da minha defesa. Suas desculpas eram sempre as mesmas. Ela é minha mãe, não quer magoar ninguém. Mas a verdade é que ele escolhia a mãe e eu ficava para trás, invisível, como se meu lugar fosse apenas um detalhe na vida deles. O ápice do absurdo aconteceu quando, durante uma tarde, cheguei em casa e encontrei o caos. Móveis fora do lugar, uma poltrona derrubada, uma jarra quebrada espalhando cacos pelo chão. Dona Hermínia havia explodido de raiva porque Tiago a proibira de mexer na mobília sem minha permissão. A cena era digna de um filme dramático, e um vizinho policial estava ali, chamado por moradores incomodados com a confusão. Tiago parecia um homem derrotado, um cachorro sem dono, enquanto eu encarava a destruição do meu lar, do meu santuário. Aquele momento foi o estupim para que eu finalmente decidisse que nenhum compromisso valia a pena se o preço fosse a minha paz. Mas a vingança, como dizem os antigos, é um prato que se come frio. No dia seguinte, ao chegar em frente ao meu carro, meu coração quase parou. O que restava do veículo era uma massa retorcida de metal, vidro estilhaçado e pneus furados. Não era um acidente, era um ato de violência calculada. E lá estava ela, Dona Hermínia, com um casaco escuro, cabelos perfeitamente penteados e um sorriso satisfeito, como se tivesse acabado de vencer a batalha. A raiva que senti foi tão intensa que parecia me queimar por dentro. Aquele sorriso dela era um desafio direto, um convite para o jogo sujo que ela mesma começara. E eu aceitei. Porque se ela queria guerra ela teria. No dia seguinte, aluguei um jipe robusto, daqueles que parecem prontos para qualquer terreno, e fui até a quinta dela, um recanto no interior de Gaia que ela cultivava com amor e obsessão havia mais de 30 anos. O lugar era lindo, com estufas de vidro, uma pequena casa de madeira e um jardim que era sua obra-prima. Com um martelo pesado, um pé de cabra e um machado, comecei a minha missão. A cada golpe, o som do vidro quebrando, da madeira se partindo era uma melodia libertadora. As estufas que ela cuidara com tanto zelo foram destruídas em minutos. O pomar, as roseiras, as hortaliças, tudo virou ruína sob meu ritmo metódico. Quando ela chegou, ouvi o grito que ecoou pela propriedade. O choque no rosto, a raiva e a incredulidade de ver seu paraíso se transformar em escombros. Ela tentou me agredir, mas eu estava preparada para ela. Cada investida foi recebida com uma defesa firme, e quando o momento exigiu, dei um golpe certeiro que a fez cair no chão, segurando o rosto. Tiago apareceu no meio daquele cenário devastado, tentando, em vão, apaziguar os ânimos. Eu, porém, estava irredutível. A casa dela era a extensão daquela guerra, e eu estava cansada de ser a vítima. Com o coração pesado, dei entrada no pedido de divórcio. Tiago tentou conversar, tentou me convencer de que tudo poderia voltar a ser como antes, mas eu sabia que não havia mais volta. Aquele ciclo de mentiras, traições e invasões havia destruído qualquer possibilidade de reconciliação. Meses depois, reencontrei o amor em alguém que realmente me respeitava, que não deixava sua mãe interferir na nossa vida e que sabia traçar limites sem medo. Com ele, construí um novo lar, longe dos fantasmas do passado, e finalmente encontrei a paz que tanto buscava. Mas, mesmo com tudo isso, uma frase da minha sogra ainda ecoava na minha mente. Mulheres vão e vêm, mas mãe é para sempre. E eu me pergunto, até onde alguém pode ir para proteger sua família? E será que toda a guerra realmente acaba? Ou será que alguns fantasmas insistem em voltar para assombrar? A resposta, talvez, esteja por vir. E eu estarei pronta para enfrentar, seja lá o que vier. O tempo foi passando, e eu me sentia cada vez mais forte, mais segura da minha escolha. A vida com Miguel era diferente, tranquila, respeitosa, construída no entendimento e na confiança. Ele não era apenas um namorado, era um parceiro que sabia ouvir e, acima de tudo, proteger.
A convivência com a mãe dele era distante, mas pacífica. Ela respeitava os limites, e ele nunca permitia que ultrapassassem ponto, mas o passado, como um fantasma insistente, não me deixava esquecer tudo que vivi. Às vezes, em dias tranquilos, a memória daquelas batalhas silenciosas e abertas me invadia, lembrando que a paz conquistada tinha seu preço. Um dia, enquanto eu organizava a casa, o telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi, meio desconfiada, e ouvi uma voz feminina, pausada e carregada de um tom ameaçador. Era uma vizinha da antiga senhora Hermínia, uma tal de Dona Cândida, que dizia ter um recado para mim. Se não quer guerra, é melhor pensar bem no que está fazendo, disse ela. Sua sogra não desiste fácil. E vocês vão se arrepender do que fizeram. Um arrepio percorreu meu corpo. Não era apenas uma ameaça vazia, era um prenúncio de que aquela história ainda não tinha terminado. Comuniquei o Miguel, que ficou preocupado, mas determinado a me proteger. Contratamos um sistema de segurança para casa, e ele passou a me acompanhar em todos os lugares. A vida seguiu seu curso, mas a sombra daquela ligação me acompanhava. O medo misturava-se com a raiva, e eu sabia que precisava estar preparada para qualquer coisa. No trabalho, eu me dedicava com afinco, buscando na rotina profissional um refúgio para minha mente inquieta. Mariana continuava sendo meu porto seguro, minha confidente, a amiga que sabia exatamente quando eu precisava de silêncio ou de palavras. Uma sexta-feira especialmente difícil me fez aceitar o convite dela para uma escapada no fim de semana. Fomos para a casa da tia dela, uma quinta charmosa perto do Douro, com vinhedos ao redor e o cheiro da natureza que acalma qualquer tormenta. Lá, entre caminhadas pelo bosque e noite sob o céu estrelado, minha mente pôde finalmente respirar. Falei com Mariana sobre tudo, sobre o que vivi, sobre o medo, sobre a esperança de reconstruir não só minha vida, mas também meu coração. No último dia, enquanto sentávamos à beira do lago, tomei uma decisão firme. Daria ao Miguel e a mim uma última chance, mas com regras claras. Nada de segredos, nada de concessões que me diminuíssem. Ou era tudo, ou não seria. Voltei para casa com o coração mais leve, mas a certeza de que a batalha pela minha felicidade não seria simples. Quando cheguei, algo estranho chamou minha atenção. Minha Mazda, que eu sempre estacionava com cuidado no mesmo lugar, estava torta, como se tivesse sido empurrada. Aproximando-me, o choque foi imenso. O carro estava completamente destruído. Vidros estelhacados, lataria amassada, nos furados. Aquele não era um acidente comum, era uma mensagem clara e cruel. E ali, parada ao lado da sucata que fora meu carro, estava Dona Hermínia. Com um sorriso frio e satisfeito, ela parecia a rainha da destruição, dona de uma vitória cruel. Não pude conter a fúria que me invadiu. Aquele sorriso era um desafio direto, e eu estava pronta para responder à altura. No dia seguinte, aluguei um jipe potente, daqueles que enfrentam qualquer terreno, e segui para a quinta dela, uma propriedade no interior do porto que ela cuidava há décadas. Lá, com ferramentas em mãos e a determinação pulsando no peito, comecei a destruir o que restava daquele reino de aparente paz. Quebrei vidraças, derrubei cercas, arranquei flores e árvores jovens. Cada golpe era um grito de resistência, um aviso de que eu não me curvaria. Quando ela chegou e viu a destruição, sua raiva explodiu. Tentou me agredir, mas eu estava pronta para me defender. A batalha era mais do que física, era uma luta por respeito, por espaço, por vida. Tiago apareceu no meio do caos, tentando acalmar os ânimos, mas eu sabia que era tarde. A relação estava irremediavelmente quebrada. Na manhã seguinte, dei entrada no pedido de divórcio. Tiago tentou me convencer, mas eu já não tinha forças para esperar por mudanças que nunca viriam. Meses depois, reencontrei o amor em um homem que me respeitava, que sabia impor limites e que não deixava sua mãe interferir em nossa vida. Com ele, construí uma nova história, longe dos fantasmas do passado. Porém, aquela frase da minha sogra ainda ecoava em minha mente. Mulheres vão e vêm, mas mãe é para sempre. E eu sabia que, por mais que quisesse, aquela guerra nunca estaria completamente terminada. Restava apenas esperar e estar pronta para o que viesse. Porque algumas batalhas não se escolhem, mas se enfrentam. E a minha estava apenas começando. Aos poucos, a rotina com o Miguel trouxe um respiro que eu julgava impossível depois de tudo que vivi. O nosso apartamento em Matozinhos era um refúgio de tranquilidade, onde o silêncio era um convite para reconstruir cada pedaço de mim que a tempestade havia arrancado. Ele não era apenas um companheiro, era um porto seguro, alguém que sabia quando abraçar e quando dar espaço, que entendia que confiança se conquista em gestos e não em palavras vazias. Mesmo assim, a sombra do passado insistia em rondar meu pensamento, como um cheiro antigo que não se dissipa por completo. Às vezes, ao abrir a porta de casa, eu esperava encontrar um olhar conhecido, uma voz que me causava arrepios, uma presença indesejada que parecia ter se enraizado naquele lugar. E não demorou muito para que essa sensação se tornasse real. Certo dia, recebi uma mensagem anônima no telemóvel.
Era uma foto do portão da minha antiga casa, agora vazia, mas com uma frase ameaçadora: nem tudo acabou. Ainda há quem não esqueceu. O aviso vinha acompanhado do nome de uma vizinha conhecida da Dona Hermínia, uma senhora de fala mansa, mas com um olhar que denunciava segredos. Senti o estômago se revirar. O jogo não havia terminado, ele apenas mudará de tabuleiro. Miguel ficou preocupado, claro, mas ao mesmo tempo firme. Instalamos câmeras, reforçamos as fechaduras, e ele passou a me acompanhar mais de perto. A sensação de proteção ainda não era total, mas era um começo. No trabalho, tentei me concentrar nos projetos, nos prazos apertados, nas reuniões intermináveis. Mariana, sempre ao meu lado, percebia meus silêncios e lágrimas contidas. Sabia exatamente quando eu precisava de uma mão amiga ou de um ombro para desabafar. Foi ela quem sugeriu uma escapada no fim de semana para a quinta de sua tia, um lugar calmo perto do Douro, onde o vento parecia lavar as preocupações e o tempo desacelerar. Aceitei sem hesitar. Lá, entre trilhas na floresta, banhos no rio e noite sob o céu estrelado, reencontrei partes de mim que julgava perdidas. Conversamos sobre tudo, sobre medos, sobre sonhos, sobre o futuro que eu queria construir. Com Mariana, não havia julgamentos, apenas compreensão. No último dia, enquanto o sol se punha e refletia nas águas calmas, tomei uma decisão firme. Daria a Miguel e a mim uma última chance, mas com regras claras e negociáveis, transparência total, respeito absoluto e o fim dos jogos de poder que eu tanto odiava. Voltei para casa com o coração renovado, mas ao entrar no prédio, o sinal de que a paz ainda não estava garantida me atingiu como um soco no estômago. Minha Mazda, que eu sempre estacionava com cuidado, estava torta, desalinhada, como se alguém a tivesse empurrado com força. Aproximando-me, o choque foi completo. O carro era uma sucata. Vidros estelhacados, lataria amassada, nos fureiros. Aquele ato não era fruto do acaso. Era uma mensagem clara, cruel e pessoal. E lá, no meio da destruição, estava ela, Dona Hermínia, com seu casaco escuro e sorriso de quem se sente vitoriosa, como se tivesse acabado de ganhar uma batalha decisiva. Minha fúria explodiu. Aquele sorriso era um convite para a guerra que eu não podia mais evitar. No dia seguinte, aluguei um jipe robusto, pronto para qualquer terreno, e segui para a quinta dela, uma propriedade no interior que ela cuidava com orgulho há décadas. Com martelo, machado e pé de cabra em mãos, comecei a destruir o que restava daquele reino. Quebrei vidraças, derrubei cercas, arranquei flores e árvores jovens, enquanto cada golpe ecoava minha determinação de não mais ser refém das suas chantagens e manipulações. Quando ela chegou e constatou o estrago, sua raiva foi imediata. Tentou me agredir, mas eu estava preparada para me defender, pronta para mostrar que não seria mais uma vítima silenciosa. Tiago apareceu no meio do caos, tentando apaziguar, mas eu sabia que a relação estava irremediavelmente destruída. Na manhã seguinte, dei entrada no pedido de divórcio. Tiago tentou me convencer a reconsiderar, mas eu já não tinha forças para esperar por mudanças que nunca viriam. Meses depois, reencontrei o amor em alguém que me respeitava, que sabia impor limites e que não permitia que sua mãe interferisse em nossa vida. Com ele, construí uma nova história, longe dos fantasmas do passado. Porém, aquela frase da minha sogra ainda ecoava em minha mente: mulheres vão e vêm, mas mãe é para sempre. Eu sabia que, apesar do que vivi, aquela guerra talvez nunca terminasse de fato. Restava apenas estar pronta para o que viesse. Porque algumas batalhas não se escolhem, mas se enfrentam. E a minha amiga, ela está apenas começando. A vida, por vezes, tem um jeito cruel de nos lembrar que mesmo as batalhas mais longas e cansativas podem ter capítulos que ainda não foram escritos. Eu acreditava que, com Miguel ao meu lado, finalmente encontraria a tranquilidade que tanto almejava, mas a sombra do passado insistia em me perseguir como um eco persistente. Numa tarde chuvosa de outono, enquanto organizava os papéis no escritório, meu telefone vibrou com um número desconhecido. Atendi com uma mistura de curiosidade e receio, e do outro lado da linha veio uma voz feminina, calma, porém carregada de uma ameaça velada. Era Dona Cândida, a vizinha da antiga sogra, com palavras que soaram como um aviso gélido: se achas que acabou, estás enganada. A guerra ainda não terminou e nem tu nem ele vão escapar ilesos. Meu estômago apertou, e uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Não era apenas uma ameaça vazia, era um prenúncio de que aquela história sombria ainda não encontrara seu fim. Avisei Miguel, que reagiu com preocupação, mas também com firmeza e determinação para me proteger. Investimos em segurança, reforçamos as trancas e ele passou a me acompanhar nos trajetos, oferecendo o suporte que eu precisava para não me sentir sozinha na luta. No entanto, a tensão que crescia me consumia por dentro, tornando cada instante de paz difícil de manter.
Foi Mariana quem, percebendo meu desgaste, me convidou para um retiro na quinta de sua tia, próxima ao Douro, um lugar onde o tempo parecia desacelerar e a natureza curava as feridas mais profundas. Lá, entre passeios por bosques silenciosos e noites sob o céu estrelado, encontrei um espaço para respirar e refletir. Compartilhei com Mariana minhas angústias e esperanças, e juntas traçamos planos para um futuro onde eu pudesse ser dona da minha história. No último dia, diante do lago sereno, tomei a decisão que vinha amadurecendo há meses. Daria ao Miguel e a mim uma chance definitiva, mas com regras claras e inegociáveis. Transparência total, respeito absoluto e o fim de qualquer jogo de poder que pudesse ameaçar nossa relação. Voltei para casa com o coração mais leve, porém a realidade me aguardava, pronta para testar minha determinação. Ao chegar, notei que minha Mazda, sempre estacionada com cuidado, estava torta, desalinhada, como se alguém a tivesse empurrado com força. Aproximando-me, o choque foi devastador. O carro estava destruído, vidros estilhaçados, lataria amassada, pneus furados. Não era um acidente, era uma mensagem cruel e direta. E ali, entre os destroços, estava Dona Hermínia, com seu casaco escuro e sorriso satisfeito, como se tivesse acabado de vencer uma batalha decisiva. A raiva que me tomou foi avassaladora. Aquele sorriso era um convite para a guerra que eu não podia mais evitar. No dia seguinte, munida de um jipe robusto e ferramentas pesadas, segui para a quinta dela, um refúgio no interior que ela cultivava há décadas. Com martelo, machado e pé de cabra, comecei a demolir seu reino de aparente paz. Quebrei vidraças, derrubei cercas, arranquei flores e árvores jovens, cada golpe um grito de resistência contra a opressão silenciosa que ela impunha. Quando ela chegou e viu o estrago, sua raiva explodiu. Tentou me agredir, mas eu estava preparada para me defender, pronta para mostrar que não seria mais uma vítima. Tiago apareceu no meio do caos, tentando apaziguar, mas a relação estava irremediavelmente destruída. Na manhã seguinte, dei entrada no pedido de divórcio. Tiago tentou me convencer a reconsiderar, mas eu já não tinha forças para esperar por mudanças que nunca viriam. Meses depois, reencontrei o amor em alguém que me respeitava, que sabia impor limites e que não permitia que sua mãe interferisse em nossa vida. Com ele, construí uma nova história, longe dos fantasmas do passado. Porém, aquela frase da minha sogra ainda ecoava em minha mente. Mulheres vão e vêm, mas mãe é para sempre. Eu sabia que, apesar de tudo, aquela guerra talvez nunca terminasse de fato. Restava apenas estar pronta para o que viesse. Porque algumas batalhas não se escolhem, mas se enfrentam. E a minha luta, minha amiga, está apenas começando.